Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Hoje é um dia de festa. Pastor Luizinho falou muito bem. Mas nós queremos agora abrir a palavra de Deus, nós queremos enxergar esse momento. Nós precisamos entender a profundidade e a seriedade com que Deus vê essas coisas. E eu tenho alguns textos bíblicos. E eu gostaria de começar hoje à noite dizendo para você: se a Bíblia ficasse somente no papel, ela seria apenas um livro. Ela precisa se encarnar dentro do nosso espírito. Ela precisa nos tornar pessoas que a tornem viva. E eu quero dizer para vocês que Deus escolheu vocês, Igreja de Jesus Cristo, para que isso seja verdade na vida de vocês. Seria tão maravilhoso se as pessoas, não entrando numa livraria, comprassem uma Bíblia, pudessem lê-la na tua vida. Seria maravilhoso quando as pessoas entrassem aqui e dissessem: eu nunca coloquei os olhos nesse livro, mas de alguma forma eu já conheço esse livro, porque ele conhece você. Porque você é a expressão do livro, e o livro te dá poder para você ser a expressão de Cristo. E hoje Deus está fazendo alguma coisa especial. Pastor Luizinho disse muito bem: quando se aniversaria, você tem um presente. E nós vamos entender na palavra de Deus o que é que Deus está fazendo. Ele está presenteando vocês por 25 anos de existência. Ele está te dando presentes novos. Eu nunca vou me esquecer numa ocasião, quando nós estávamos ainda no começo da igreja, estávamos no tabernáculo, que nós chamávamos a tenda, porque era um tabernáculo de lona, e sentavam ali cerca de 1000 pessoas. O culto estava por começar. Entra uma mulher grávida. E ela disse assim: eu quero falar com um pastor aí. Tem algum pastor aí? Meu pai já estava lá na frente, ia começar o culto, os demais pastores estavam lá, e só sobrou eu. E então, não, tem um pastor aqui. E eu entrei numa sala especial que tinha lá, e aquela mulher olhou para mim e falou assim: eu quero que você ore por mim. Eu disse: ok, primeiro, quem é a senhora? Porque eu nunca lhe vi aqui. E pelo que eu devo orar pela senhora? Ela disse: eu sou uma prostituta de rua. E eu estou grávida. Eu disse: bom, eu estou vendo. Ela estava já bem no finalzinho da sua gravidez. Eu disse: mas por que a senhora quer a oração? Ela disse: porque eu estou retornando do médico. Fui ao médico ontem. E o médico me disse que minha criança não tem formação de cérebro. E que minha filha vai nascer morta. Senão ela viverá algumas horas e vai morrer, porque ela não tem formação nenhuma no cérebro. Mas eu sei que Deus pode fazer alguma coisa pela minha filha. E por isso eu vim aqui buscar um pastor para orar por mim. Eu confesso para vocês, irmãos, era bem mais jovem, estava no começo do ministério. Eu comecei a tremer. Mas a Bíblia diz o seguinte: está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Então eu tinha um vidro de óleo, eu coloquei aquele óleo sobre a cabeça dela, pus a mão na barriga dela e disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, se cumpra a tua palavra, torna a tua palavra viva nesse instante. Torna essa palavra real nesse momento. E eu disse: no nome de Jesus Cristo, nós agora pedimos, Pai, que o cérebro dessa criança tome forma.
volte a ser o que era. Que ele possa ser aquilo que ele precisa ser para que essa criança venha viver no nome de Jesus. E como ela já tinha entrado, o culto já havia começado, nós tínhamos naquele dia o pastor Bernardo Johnson, não sei se alguns de vocês conhecem, pastor da Assembleia de Deus, um expoente dentro da liderança da Assembleia de Deus, um homem que nos ajudou tremendamente no começo desta igreja, um homem de fé. E ele pregava naquele dia, ele tinha acabado de pregar, e ele estava encerrando a mensagem dele. Quando nós encerramos aquela oração, e eu achei que aquela mulher ia sair e ir embora. Só que ao invés de ela entrar à direita para sair pela porta da igreja, ela me abre a porta para dentro do corredor. Ela caminha no meio de 1000 pessoas que estavam ali dentro naquele dia. Ela vai até a frente, o pastor Bernardo Jones estava com o microfone na mão, e ela pega o microfone da mão dele e diz assim: eu estou aqui porque eu creio que Deus fez uma obra na minha vida, na vida da minha filha. Tem um pastorzinho aí que orou por mim. E eu venho aqui dizer para toda a igreja que Deus fez a obra na minha vida. Deus curou minha filha. E eu fiquei tremendo ali, só olhando. Pastor Bernardo pegou o microfone e falou assim para a igreja. Ele tinha uma voz meia rouca, forte. Ele disse: irmãos, essa mulher recebeu a cura. E eu vou lhes dizer por quê. Porque hoje de manhã eu, minha esposa, meus filhos, sepultamos um neto com o mesmo problema desta menina. Essa mulher foi. Essa mulher teve a criança. E essa mulher voltou para a igreja. E aquela criança estudou em nossa escola, sã e salva, com um cérebro especial. Por causa da palavra de Deus se tornar viva. Se a palavra de Deus fica no papel, ela não se torna viva. Ela só torna-se viva quando ela estiver no teu coração, na tua boca. E quando você fazê-la verdade na tua vida. E quando você pronunciar a bênção de Deus, tem que acontecer. Eu poderia dar outros testemunhos. 11 horas da manhã, o telefone toca. Era uma mãe desesperada. Ela estava no hospital em Campinas, Mário Gatti. E quando eu cheguei ali, ela estava desesperada. E ela disse: ai, pastor, obrigado por o senhor ter vindo. Eu estou desesperada. Eu disse: o que aconteceu, minha irmã? Ela não era de nossa igreja. Não era crente. Isso que foi que aconteceu? A minha filha, pastor, com 16 anos de idade, para 17, ela se enturmou com algumas moças e resolveram assaltar um carro, porque elas queriam ir passear. E nessa tentativa de roubar o carro foram presas. E na delegacia, o delegado estava muito bravo com ela, porque ela sendo de menor, ele não poderia prendê-la. Então ele deu um carão nela. Disse: você, minha moça, tome jeito. Você não pode fazer essas coisas, porque da próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer alguma coisa com você. Hoje você vai para casa. E a mãe dela pegou as palavras, pegou a carona nas palavras daquele advogado, daquele delegado, e também disse umas coisas para ela: você, menina, pare de fazer essas coisas, porque você não pode, e se você fizer isso eu te dou uma surra. E ela olhou para o delegado e olhou para a mãe e falou assim: vocês não precisam se preocupar comigo, porque quando eu chegar em casa eu vou pular lá de cima, e vocês nunca mais têm que falar nada para mim. A mãe dela olhou para ela e falou: e ainda assim atrevida, cala a boca. Morava no 5º andar.
A mãe chega em casa, vai fazer sua comida. E quando ela estava na cozinha, ela ouviu os gritos. E quando ela foi para a sacada do seu prédio, ela viu uma multidão cercado ali e foi entender que sua filha havia se jogado. Ela caiu sobre fios, por galhos de árvore e finalmente no chão. Seu pulmão estava com hemorragia, seu estômago estava com hemorragia. E os médicos não conseguiam parar. E os médicos estavam dizendo que dificilmente aquela moça iria escapar com vida. Eu disse: a senhora pode tirar um pouquinho sua mente daquela criança, da sua filha, e escute o que eu tenho para dizer. Ela disse: pois não, pastor, o que você tem para me dizer? Eu digo: há um ser chamado Jesus Cristo que pode entrar naquele quarto e pode salvar a tua filha. Mas antes dele salvar a tua filha, ele quer salvar a senhora. E aquela mulher: tudo que eu preciso de alguma coisa, porque eu estou desesperada, pastor. Eu disse: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salva. Ela pegou na minha mão, ela fez a oração, recebendo o Senhor Jesus Cristo ali, naquele corredor do hospital. E quando ela terminou aquela oração, ela disse: pastor, eu não sei te explicar o que está acontecendo, mas eu tenho paz no meu coração. Toda aquela angústia, mesmo que minha filha morra, eu tenho paz no meu coração. Porque Jesus é a nossa paz. Eu disse: não, agora nós vamos orar por ela. E naquele instante, nós oramos. E disse: Deus, em nome de Jesus, cesse aquela hemorragia dessa moça. Nós fomos embora, era cerca de aproximadamente 15 para meio-dia. E eu disse para ela: por favor, me diga o que acontecer com sua filha. Por volta das 17 horas, eu recebo a ligação. E aquela mulher do outro lado da linha disse: pastor, o senhor está lembrado de mim? Eu disse: sim, eu estou pensando na senhora o dia inteiro, como que eu vou esquecer da senhora? Ela disse: pastor, eu quero que você saiba que a minha filha está sentada agora na cabeceira da cama, lendo um livro e comendo maçã. Deus curou. Esse Deus, ele é um Deus real, queridos. Muitas pessoas são levadas a crer que precisam ter fé para operar uma cura. Ou fé para conseguir alguma coisa, como que se a fé fosse uma capacidade de concentração tamanha que gere algum resultado positivo na vida do outro. Não, senhores, fé é simples. Fé é uma substância. A fé é uma substância espiritual que lhe convence e faz você confessar que Jesus Cristo pode todas as coisas. Foi a fé no nome de Jesus que levantou um paralítico. Por isso que nós temos que entender, não é eu exercer poder mental para que alguma coisa aconteça, mas é eu ter convicção com a minha mente e meu coração que Jesus Cristo pode curar e salvar todas as pessoas. E quando você tem essa convicção, você faz o que ele manda. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curem os enfermos. Esse é o evangelho pleno. Esse é o evangelho de glória. Esse é o evangelho de verdade. Curem os enfermos, expulsem demônios. E se ele mandou, então eu vou. Uau! Ele não disse: lança as redes para o lado direito. Mas nós já pescamos aqui a noite toda, Senhor. Hoje o mar não está para peixe. Ele disse: lance as redes do lado direito do barco. Ok, Senhor. Mediante a tua palavra, nós faremos isso. Note o que acontece. Eles vão, em obediência, jogam as redes. Os peixes
foram para o lugar onde Jesus disse que eles deveriam estar. Nós não pensamos assim. Quem é esse que até os ventos o obedecem? Então, este que eu estou lhes dizendo é a palavra viva. É a palavra que corta, que divide, que penetra até a divisão da alma e espírito. É a palavra que faz você viver. Se ele vive, eu vivo. Se ele diz, eu digo. Se ele manda, eu faço. E se ele quer, tudo acontece. Este ser maravilhoso, ele nos deu o Espírito Santo. Mas aprove a Deus equipar vocês de uma forma muito maravilhosa e linda, separando vidas para se manifestar nelas, em favor da igreja. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, aleluia, e concedeu dons aos homens, aleluia. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, aleluia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vocês estão entendendo? Agora, cabe a nós dar vida a isto. Como? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O Espírito Santo não muda. Ele é vivo, ele está aqui. Ele chama, ele escolhe. Eu tive um pai, que eu louvo a Deus pelo pai que ele me deu. Em toda a minha vida, e durante toda a vida do meu pai, na minha casa, eu nunca via meu pai reclamar de nada. Houve momentos na nossa família, que nós éramos em 6 filhos, ele, minha mãe, a gente ficava na mesa, quando ainda se costumava comer junto, não tinha celular. Alô? Onde eu não ficava olhando o celular e comendo lá no quarto, comendo não sei aonde. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Há um mistério em comer ao redor da mesa. E nós não podemos substituir esses tempos com outras coisas. E eu me lembro que naquele momento, nós éramos criança para adolescente. E de vez em quando saíam os assuntos dos membros da igreja. Já aconteceu isso na sua casa? Já? Sim, olha, irmãos. Às vezes até o pastor entra na conversa. Começa a almoçar o pastor, começa a almoçar o diácono. E a gente também não era diferente. E começava de vez em quando a fazer, sabe o que meu pai fazia? Ele batia na mesa e disse, vocês calem as suas bocas. Vocês não toquem na noiva de Jesus Cristo. Nunca fale da noiva de Jesus. E a gente na inocência de menino, mas nós não estamos falando da noiva, nós estamos falando daquele diácono lá. Eu costumava chamar os diáconos de diábonos. Aqui na Igreja Batista de Monte Castelo. Meus queridos irmãos em Cristo, hoje eu quero dizer para vocês que diácono é a coisa mais sublime que Deus colocou na igreja. São homens e mulheres de Deus, mas a nossa mentalidade é assim. Mas o ponto que eu quero demonstrar é o seguinte: o pastor, ele tem sua casa, a extensão da igreja, e na igreja a extensão da sua casa. Perdoe-me os pastores que dizem assim, não, primeiro a minha casa, depois a igreja. Não, senhores,
Meu pai nunca nos ensinou isso. Meu pai dizia assim: meu filho, vocês são extensão da igreja e a igreja é extensão de vocês. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu pastoreio vocês, eu pastoreio a igreja. Eu sou pai de vocês e amo as ovelhas de Jesus Cristo. E nós todos estávamos envolvidos no trabalho da igreja. E cada um de nós hoje está na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a família de Deus e a família natural é uma só. A família do meu pai estava na igreja e a igreja estava na família do meu pai. Pastores, não faz diferença. Ele mesmo concedeu uns para pastores. Vocês sabem que vocês são abençoados por Deus, porque Deus está escolhendo. Eu poderia colocar aqui: e Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista. Ele vê, Deus vê uma coisa. Ele diz: ao aperfeiçoamento de quem? De vocês, igreja de Jesus Cristo. Então essa coisa tem que ficar viva. Não é uma brincadeira o que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos colocar um óleo na cabeça de alguém e simplesmente fazer uma ação qualquer, não. Nós estamos dando vida, porque nós temos vida. A vida está se expressando, a vida está se revelando a vocês. E quando vocês olharem esses homens de Deus, saibam que vocês agora podem sim pegar um telefone e realizar aquilo que a Bíblia diz: chame os presbíteros da igreja e eles irão à sua casa, eles colocarão óleo sobre a sua cabeça, orarão com vocês, e a oração da fé destes homens salvará o doente, e o doente levantará, e se tiver feito pecados, serão perdoados. Aleluia! Isso não é uma brincadeira. Ou nós damos vida à palavra, ou a palavra se tornará apenas páginas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando estava na cadeia, ele disse: a palavra de Deus não está presa. Não está presa. Deus quer que vocês cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura plena de Jesus Cristo. Sabe qual é o propósito de Deus? Porque hoje nós estamos nos tempos da mídia. Quando eu estou com um assunto, eu coloco lá: alegria. Vai aparecer vídeos e mais vídeos sobre alegria. Você diz assim: eu estou triste. Põe tristeza. Vai aparecer vídeos, vai aparecer textos, vai aparecer mensagens, do jeito que você quer. Mas uma coisa o YouTube não pode produzir. Ele não pode produzir vida em você. Porque vida se transfere. Eu vou explicar. Vida se transfere. Vida se transfere, sabe com o quê? Com um toque. Vida se transfere pela oração. Vida se transfere por um abraço. Vida se transfere por um apertar de mão. Vida se transfere falando próximo, tocando, porque nós somos os canais de vida. Então vocês têm pastores, não é para enfeitar o púlpito, apesar que nós somos bonitos. Brincadeira. Obrigado, você é bonito também. Nós não viemos enfeitar o púlpito. Nós estamos aqui com um propósito divino, com um chamado divino. E sabe para quê? Para que vocês não sejam mais levados como meninos por qualquer vento de doutrina. Vocês nunca foram chamados por Deus para ficar olhando o YouTube e querendo se guiar pelas coisas do YouTube. Porque no YouTube você pode ver uma mensagem assim e no mesmo instante você vê outra totalmente contrária ao que você acabou de ouvir. Você é capaz de ver um homem pegando fogo e dizendo que Deus cura, e você vai chegar um outro pregador dizendo que Deus não cura, que você não tem essa cura, ninguém é curado por Deus. A cura de Deus só acontece quando você vai para o céu. Eu, pelo que eu saiba, no céu, com o corpo glorificado, eu não tenho nem dor de dente, para que então vai ter cura lá? Mas você vai encontrar todo tipo de mensagem. Igreja, Deus está te dando um presente.
para que você também possa fazer parte de vida, para que você possa pegar aquele telefone e dizer: irmão em Cristo, eu preciso de você, porque a palavra de Deus diz que você tem a unção. Venha orar comigo, venha fazer isso ser real na minha vida. Venha colocar o óleo sobre meu filho, venha colocar o óleo sobre a minha filha. Eu digo para vocês, quando nós começarmos a entender na profundidade que a palavra de Deus está dizendo, e se nós não fizermos essa palavra simplesmente palavras, não sendo ouvintes dela, mas praticantes dela, vocês vão ver as coisas de Deus acontecerem uma atrás da outra. Uma mãe me ligou, o filho estava morto. Eu não sabia. Por que eu digo que estava morto? Porque quando eu entrei na UTI e fui tentar orar por aquela criança, uma enfermeira colocou-se do meu lado assim, e ela disse assim: quem é o senhor? Eu digo: eu sou o pastor. O que o senhor vai fazer? Eu disse: eu vou orar por esse menino. Ele disse: pastor, esse menino está morto. Eu disse: como assim? Ele está vivo, está respirando. Ela disse: não, ele não está respirando, essa máquina está respirando por ele. Eu disse: mas o coração dele está batendo. Ela disse: não, pastor, essa outra máquina está batendo o coração dele. Essa daqui, pastor, está mantendo o ar dentro dele. Nós vamos desligar essa máquina, pastor, amanhã, pelo prazo determinado por lei. E os médicos já estão comunicando à família, para que os familiares venham, porque esse menino amanhã será sepultado. Eu falei: a senhora pode fazer uma gentileza? Ela disse: pode. A senhora pode chamar os seus amigos aqui dentro? E nós fomos ali para um cantinho, e eu disse: eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu abri a palavra de Deus, disse: está aqui, chame os presbíteros, e os presbíteros ungirão com óleo, e o doente será curado. Vocês estão vendo aquele menino? Ele vai sair daqui amanhã para o quarto. Ele vai para casa em uma semana. Eles olharam para mim com os olhos arregalados. Eu disse: agora vocês vão fazer o seu trabalho, que eu vou fazer o meu trabalho. O trabalho delas era cuidar dos doentes, o meu trabalho é orar pelos doentes. E eu fui. Não tinha onde colocar a mão sobre a cabeça dele, nem ungir a cabeça dele, porque estava todo enfaixado, depois de 3 cirurgias no crânio. O cérebro super inchado. Não tinha mais lugar para se colocar, todo fio ligado. Eu só encontrei um lugarzinho aqui no braço, e eu coloquei aquele óleo, porque o óleo é uma arma de Deus. Não tem óleo milagroso, irmãos. Não creia nesse negócio de óleo ungido para isso. Quem é ungido é você. O óleo você leva como um símbolo de autoridade, da unção que está em você. É a oração da fé que salva o doente, não é um óleo. O óleo é apenas alguma coisa que você leva como testemunho daquilo que você crê. E quando eu coloquei aquele óleo ali, disse: em nome de Jesus Cristo, eu falo vida a esse corpo, eu falo vida a esse corpo, eu falo vida a esse corpo agora. Eu não vi aquele menino se mexer, eu não vi ele respirar mais fundo, eu não vi nada. Mas no dia seguinte sua mãe me liga e disse: pastor, meu filho está no quarto. E em uma semana ele estava em casa. Eu poderia contar outras histórias, mas nós não temos o tempo. Essas histórias não são para minha glória. E por favor, não pense que eu sou sobrenatural, porque não sou. Eu sou apenas um presbítero. É Ele. É a obediência. É a vida da palavra de Deus que faz essas coisas. É o nome de Jesus Cristo. Você sabe o que significa Jesus? Quem sabe? A salvação de Deus chegou. E se você crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, então salvação chegou a você. Pode usar esse nome que Deus vai fazer, porque você está dizendo: em nome de Jesus, a salvação de Deus entrou no teu corpo, menino. Você está morto para a ciência, mas para Deus você vive.
A salvação de Deus, Jesus. E agora Deus está separando alguns homens que Ele, pelo seu eterno propósito e poder e soberania, não porque sejamos melhores do que qualquer um, mas porque Deus nos deu a graça de ser chamados para Ele, Jesus, se manifestar na pessoa, em favor da sua igreja. Aleluia! E Ele está se manifestando no ministério dessa igreja. Sabe, queridos, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15, e eu queria chamar aqui à frente o nosso irmão Laércio, e queria que essa igreja desse uma calorosa salva de palmas para esse irmão em Cristo. E quero chamar o nosso irmão Júnior. Cadê ele? Pode vir, queridos. Nós temos uma palavra para vocês. Eu falei no concílio de pastores e quero repetir. Eu disse, Laércio, já vem tarde. Eu acho que tem muita gente que concorda comigo aqui. Olha a mão levantada, tá vendo o testemunho? Mas antes tarde do que nunca. É um homem de Deus. É um presbítero. E graças a Deus porque vocês estão aqui. Júnior, você também. E sabe, para vocês, Deus tem uma palavra. A igreja já entendeu que quando Deus abençoa com dons é porque Ele tem um propósito. E se você crer na palavra de Deus, você receberá os benefícios. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que recebe a palavra de um profeta em meu nome, recebe o galardão daquele profeta. E qual é o galardão do profeta? O galardão do profeta é o que aquilo que ele diz acontece. E se ele abrir a tua boca na tua direção, é a expressão dos lábios de Deus te abençoando. Uau! Tem muitas pessoas que escolhem profetas. Não existe maior do que outro. Só existe a manifestação de um em todos, para o benefício da igreja. Por isso, irmãos, é preciso que nós vivamos o corpo com vida. Por isso que uma igreja que tem viva e avivada, essas coisas estão em movimento, porque nós não seremos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós não estamos vivendo essas coisas na dimensão que Deus quer? É porque os nossos pecados nos faz separação da comunhão com o Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, esses homens são presentes de Deus para vocês. Deus deu 2 presentes, Ele está adicionando mais 2 presentes. Ele está levantando outros líderes, está levantando diáconos, Ele está levantando presbíteros para essa casa. É um tempo de festa, é uma nova dimensão. Nós estamos à porta de um novo tempo, aleluia! Jesus é bom, é maravilhoso. Para vocês, eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo: não te façam negligentes para com o dom que Deus colocou em vocês, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Porque na hora que nós colocamos as mãos, nós somos profetas do Altíssimo. Nós estamos fazendo isso por inspiração de Deus. Não é porque somos melhores do que outro, mas é porque Deus diz na sua palavra. Sabe o que Ele diz? Que Deus sujeitou o Espírito dele aos profetas. Ai, pastor, então quer dizer que nós dizemos ao Espírito Santo o que fazer? Não. É que Deus quis que a ação do Espírito Santo fosse canalizada através de homens e mulheres que são chamados para o seu propósito santo. Por isso que todos vocês são profetas.
Todos vocês podem profetizar, todos vocês podem manifestar a graça e os dons do Espírito Santo. É uma nação de igreja, vocês são uma nação de profeta, uma nação de reis, uma nação de sacerdotes. Funcione na graça de Jesus Cristo, funcione para a glória dele. E quem é que vai fazer isso ser vivo dentro de você? Você precisa de um pastor, você precisa de um homem que pregue o evangelho, e conforme o evangelho está sendo pregado, o evangelho vai se tornar vivo, porque há um espírito em vocês, e a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Aleluia. São os mistérios de Deus. E para vocês eu digo, medita estas coisas, e nelas sejam diligentes, para que o teu progresso, preste atenção, irmão Laércio, irmão Júnior, para que o teu progresso e o teu progresso a todos eles, seja manifesto. Quer dizer, Deus vai prosperar a sua alma. Deus vai prosperar a sua alma. Eu disse para você naquele quarto, nunca mais você vai ser o mesmo. Eu falei para vocês naquele quarto, na presença desse concílio, haverá um momento que quando Deus tocar você, Ele tem um propósito, que a presença dEle, a glória dEle e a manifestação de vida dEle, em benefício a esses que Ele deu a vida e morreu por elas, estejam nos seus palavras, nos seus ombros, nas mãos de vocês, para levá-los a Jesus e apresentá-los irrepreensíveis diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é um chamado, isso é um cajado, isso não é performance. Pode haver muito fake pastors ali, está cheio de fake pastores, mas vocês não são fake, porque vocês têm o testemunho dessa igreja. E é por isso que nós vamos colocar as mãos sobre vocês, porque são homens de boa reputação, que têm os testemunhos dos de dentro e os de fora. Como nós vimos um dos nossos pastores no concílio dando seu testemunho de que foi a uma loja e comprou ali sem precisar usar cheque, sem precisar cartão, sem precisar assinar uma duplicata ou coisa parecida. Ele comprou na palavra, porque aquele lojista disse: pastor, o senhor leve e pague como o senhor puder. Eu me sinto feliz de fazer parte de um corpo de pastores cuja cidade reconhece ele como um homem de Deus, e vê a hombridade. Nós deveríamos ser homens de palavra, palavra branda, sem ira. E sabe, meus amados irmãos, Deus tem algo maravilhoso para vocês. Deus ama vocês. E eu poderia dizer para vocês, Ele amou tanto vocês e a mim, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer. Mas Ele continua te amando, e te amando tanto, que Ele deu esses pastores para vocês, para que por eles venha se cumprir as Escrituras, que vocês cheguem à maturidade, que vocês cheguem à estatura de Cristo, que vocês cheguem a essa posição, onde vocês não serão mais levados por vento de doutrina, onde vocês não serão mais divididos por as palavras de engano desse mundo. Vocês serão firmes, vocês estarão prontos, vocês estarão santificados, vocês serão exatamente a expressão do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele soar as trombetas, nós veremos esta igreja chegar na presença dEle, e nós vamos nos apresentar diante do Senhor e dizer: está aqui, Senhor, as ovelhas que o Senhor nos deu para pastorear. Eu tenho plena convicção disso. Por isso nós não preparamos vocês para o mundo, nós preparamos vocês para Ele, porque vocês não nos pertencem, vocês pertencem àquele que morreu por vocês. Nós somos apenas servos, pelos quais o Senhor Jesus Cristo se manifesta
para trazer à existência dentro de vocês que possuem o Espírito Santo uma vida digna do seu chamado. E a vida digna do seu chamado é vocês viverem para a glória dele e para a alegria dele nessa terra. Vocês são dons de Deus. Vocês precisam dar vida a isso agora. Vocês precisam existir para isso. Assim como eles estão existindo em Deus para receber de vocês. Porque assim o Senhor Deus determinou que fosse. Um homem incrédulo, não vou dizer a religião por causa da questão de internet. Ele disse para mim assim: sabe, pastor, o senhor nessa conversa aí que o senhor tem, o senhor me disse um negócio. O senhor disse que o Espírito Santo chama-se unção de Deus, verdade? Eu disse: sim, senhor. E o senhor disse que a unção de Deus ensina, que não há necessidade de ninguém ensinar ninguém. Eu disse: é verdade. E o senhor disse que essa unção de Deus é verdadeira. Certo. Ele disse assim: eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você me responder convincentemente, eu abro meu coração e recebo Jesus. Mas se o senhor não me responder isso aqui, eu vou sair daqui e vou entender que você não sabe de nada. Eu faço a pergunta. Ele diz assim: por que os membros da sua igreja vêm te ouvir os seus ensinos, se é o Espírito Santo que ensina? Não precisa de ninguém, não é isso que você disse? Eu fiquei sem palavra. Eu digo: Deus, me acuda. Me ajuda, Deus. O que eu vou dizer para ele? E o Espírito Santo encheu minha boca. Eu disse: os membros da minha igreja são ensinados pela unção do Senhor Deus para virem à congregação dos santos e ouvir as palavras que eles precisam para crescer na vida deles. Você não sabe disso porque você não tem o Espírito Santo. Eles vêm para serem instruídos porque aprenderam com a unção que está neles, que é a casa do Senhor, e os pastores são para a bênção dele. Por isso eles vêm e ouvem o que eu tenho para dizer, porque eles sabem que da boca dos seus pastores vão vir as palavras de entendimento, o crescimento deles, e eles sabem e obedecem isso. Portanto, são fiéis em estar na casa do Senhor e ouvir os seus pastores. Ele chegou e disse assim: pastor, o que eu faço para orar e para receber Jesus? E aquele dia, aquele homem se converteu no meu gabinete. Sabe por quê? Porque se nós precisamos de sabedoria, peçamos a Deus que dá no abrir da nossa boca. E por fim eu quero ler 2 Timóteo 1,6. E eu quero chamar aqui o pastor Luizinho. 2 Timóteo 1, versículo 6. O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós não somos o que vão dar dom para vocês. O dom está aqui. O dom está aqui. Mas olha como Paulo coloca: por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom que está em vocês, pela imposição das minhas mãos. Por isso ele instruiu: Timóteo, procurem homens de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham compromisso com a palavra de Deus. E você vai a esses homens da frente da congregação, impõe as mãos sobre eles, e este dom que está nele será o que? Iniciado, começará a existir ali, como testemunho de que ele é ungido de Deus, você é ungido de Deus. O dom tem que ser ativado pela imposição de mãos. Por isso esse concílio foi chamado à existência. Por isso esse concílio de pastores estiveram ali, para não colocarmos a mãos precipitadamente, só porque o Laércio é irmão do pastor Luizinho, ele precisa ser pastor? Não, senhores.
Isso não tem a ver com família sanguínea. Isso tem a ver com chamado divino. Isso não é brincadeira. Só porque o Júnior precisa fazer um trabalho e ele precisa agora ser um pastor para todos olharem para ele como pastor. Não! Há um dom. E nós precisamos desse dom. E Deus diz assim: o dom está aqui, eu pus nele, está aqui dentro, está aqui, ó. E esse dom eu vou dar para vocês. Sabe, abram os olhos, abram os seus ouvidos e entendam o mistério de Deus. Que disse: eu estou dando esse dom, agora a vida dele passa a ser alguém diferente, passa a ser alguém especial, porque ele não vem em si mesmo, ele vem na manifestação do dom divino, em favor de vocês. Deus vai começar a usar as mãos deles, a palavra dele, o carinho deles, sabe, como um pastor que cuida do seu rebanho. O Espírito que estava em Jesus, que é o bom pastor, agora está neles. E aquele mesmo Espírito que se expressou pelo corpo de Jesus se multiplica agora em vários homens de Deus para acariciar vocês, para abraçar vocês, para fazer jus o que os salmos dizem. Quando aquela ovelha se desgarrar, ele vai buscar com o cajado, ele coloca a ovelha de volta nos seus ombros, ele traz para a casa de Deus, ele volta para o aprisco de Deus. E o aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos brincando. Nós estamos fluindo em obediência ao chamado divino. Por isso, igreja, eu digo para vocês dois, hoje Jesus está dando presentes para vocês. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, queridos, mas de poder e de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É essa a nossa causa. Sermos a expressão do Evangelho e fazer o Evangelho estar vivo, e esta vida chegue em vocês. Quem entendeu isso? Então nós vamos agora não ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós estamos praticando, nós estamos trazendo vida, nós estamos ungindo, nós estamos iniciando dons. São mais dois que vão estar ministrando a vocês, a essa igreja que Deus chamou a existência para ser uma bênção para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Eu queria que o pastor Luizinho viesse aqui, chamasse os diáconos. Nós vamos primeiramente orar pelos diáconos, vamos instituir os diáconos, porque também é outra coisa linda e maravilhosa que Deus nos deu. Depois nós vamos orar pelos presbíteros, que vão estar auxiliando esse ministério. E por fim nós vamos ungir esses irmãos queridos e vamos ativar esses dons para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém, uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu só queria pedir que as esposas desses dois homens aqui pudessem estar ao lado dos seus maridos agora. Irmãos, homens sem mulheres é pela metade. Homens casados tem que estar com a mulher junto. Amém? E eu vou dizer um negócio. Eu conheço muito bem a Sônia. É uma mulher de Deus. Essa menina aqui ficou em casa um dia, nós conversamos muito. E mal eu sabia que ela viria a ser esposa do Júnior. Concordo. Glória a Deus. Fica ao lado dos seus esposos. Pastor Luizinho. Aleluia. Gostaria de estar chamando aqui o irmão Raimundo Abraão da Costa e Maria do Carmo Lima.
Para o serviço do diaconato desta igreja. Aos diáconos, a palavra de Deus diz que dá fé, iminência de fé. O exemplo disso é o nosso irmão diácono Estevão, Felipe. Eram homens cheios do Espírito Santo. Pode subir aqui, queridos. José Lúcio de Carvalho e Elizabeth Aguiar de Carvalho. Glória a Deus. Então esses dois casais, a palavra de Deus diz assim: não é bom que nós deixemos a pregação da palavra para servir às mesas. Por isso, instituam homens de boa reputação, diáconos, sejam cheios do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo hoje à noite. As mãos desses homens e dessas mulheres se tornam as mãos de Jesus. Deus dá fé especial para vocês. Não é só levar um alimento, não é só dar um donativo, mas há uma fé especial que Deus acrescenta para vocês hoje. Porque aquilo que vocês pedirem a Deus, Deus vai conceder às pessoas. Eu quero que vocês se aproximem mais, se ajoelhem aqui, e nós vamos orar agora e vamos consagrar. Eu peço ao pastor Luzinho que esteja comigo. Deus santo e poderoso, em teu nome santo, conforme a tua palavra nos revela, Senhor, nós separamos esses homens e mulheres agora para o teu santo diaconato. Que a glória de Deus venha e cubra vocês agora. Que a unção do Todo-Poderoso transforme as suas mãos nas mãos do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que haja fé no seu coração e que a glória de Deus os sustente, os guarde e faça prevalecer o seu amor em seus corações. Sirvam a esses irmãos como se vocês estivessem servindo o próprio Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós ungimos vocês para esta obra. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus, queridos. Parabéns. Sejam bem-vindos ao diaconato dessa igreja. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos ao diaconato dessa igreja. Deus também separou alguns presbíteros. Peço que o pastor Luizinho chame os presbíteros agora. Pastor, qual é a diferença de um presbítero para um pastor? Nós entendemos que os presbíteros são apontados pelo ministério pastoral para ajudar e exercer o cuidado sobre a igreja. Esses homens estão debaixo da orientação do seu pastor. Esses homens servem a Deus pelo amor que ele tem pelas ovelhas de Jesus Cristo e porque esse desejo de cuidar. São homens especiais, mulheres especiais, e o seu pastor reconhece como sendo pessoas capacitadas para essa obra. E agora eles recebem essa unção para o exercício do presbitério. Os pastores são separados por Deus para o ofício de Efésios capítulo 4, versículo de 1 até o 6. Onde a unção de Deus separa-os para os ofícios ministeriais, enquanto os presbíteros são levantados e estabelecidos sobre a cidade, segundo as orientações de Paulo a Tito. Eu quero, Tito, que você institua sobre a cidade presbíteros, homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, para que sirvam na casa de Deus e ajudem a estar supervisionando o rebanho do Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora vem esses que Deus separa e que o pastor agora vai chamar aqui à frente. Fabiano Gondim Lima.
servindo na cidade de Sobral. Amém. Nós temos Pedro Emanuel Olímpio Mendonça e Milena Oliveira. Pedro é um jovem muito especial, conheço ele desde pequenininho. Glória a Deus. Bem-vindo, Pedro. São os dois. Eu peço que vocês se ajoelhem. Isso aqui é um gelo. No nome de Jesus, que o poder de Deus te cubra para esse ofício sobre a cidade de Fortaleza. E o Senhor traga muita unção sobre as palavras que saem dos seus lábios. E assim que se cumpra a vontade dEle em tua vida, da mesma forma, sobre a vida do irmão Pedro, ainda muito jovem, mas cheio de Ti, Senhor. Ungimos, ó Pai, como a Tua palavra manda, Senhor. Orienta, ó Deus, para que se cumpra na vida do Pedro, ó Deus, a conquista daquela cidade de Sobral. No nome de Jesus, enche do Teu poder, Pai, e que as palavras de seus lábios saia com muita unção, Senhor. Que saia como labaredas de fogo, Senhor. Aleluia. Que suas mãos onde toque, que venha se manifestar o Teu poder, Pai. Amém, Jesus. Trazendo cura sobre aquela cidade. Aleluia. Da mesma forma, Deus, sobre Milena, no nome de Jesus, servindo, ó Deus, a Ti, ao lado do Pedro, Senhor. Pai querido, mas como uma presbítera sobre aquela cidade, Senhor. Da mesma forma, ó Deus, que a Tua unção venha de forma extraordinária, Senhor. Aleluia. Dando sabedoria, ó Deus. Pai querido, abençoando as palavras que saem dos seus lábios. Ó Deus, que o testemunho de Cristo seja forte em sua vida. Ó Deus, que aquela cidade, Senhor, seja saculejada pelo testemunho, Senhor, desta mulher. No nome de Jesus, assim ungimos, ó Pai, os três, ó Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungimos suas mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Jesus. E agora nós vamos ungir esses irmãos para o ministério da palavra de Deus, para o pastorado. E eu queria agora que todo o concílio de pastores que esteve presentes viessem agora, para que nós possamos impor as mãos sobre esses homens de Deus. E assim será ativado esse dom que Deus já tem colocado no coração deles, em nome do Senhor Jesus. Pode vir. Vocês se ajoelhem. Pode ficar de joelho. Pode. Não, você fica em pé atrás dele. Vocês são. Existe um simbolismo aqui. Vocês são auxiliadoras desses homens. Vocês estarão com eles. Vocês serão intercessoras. E vocês serão a extensão da palavra deles. Por vocês, Deus vai fazer muitas coisas. E é muito importante que vocês estejam 100% ao lado do seu esposo, vivendo o que eles vivem. Porque eu digo para vocês uma coisa: vão haver momentos que vocês não vão entender mais eles.
Porque Deus vai falar com eles, mas não vai falar para vocês. Eles vão agir de maneira que vocês não vão entender. E vocês não podem deixar o ciúme. Vocês não podem deixar a incerteza. Vocês têm que confiar naquilo que Deus está colocando, porque muitas vezes nem eles mesmos ainda sabem o que Deus faz. E vocês vão ter que ser compreensivas. E vocês vão ter que aprender uma coisa muito importante: a compartilhar seus maridos com a igreja. Porque vão haver momentos que Deus vai precisar de vocês para isso. Confie na obra que Deus vai realizar no coração dele. Amém? Eu quero que os pastores coloquem as mãos sobre eles. E nós vamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Vamos dar vida à palavra. Pai, segundo a tua palavra santa, aqui estão esses homens de Deus, cujo teu dom já está neles. Isso foi reconhecido pelos teus servos e está sendo reconhecido também pela tua igreja. E Deus, em obediência à tua palavra santa e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, como ministro desse evangelho, eu unjo agora, impomos a mão sobre a tua cabeça, servo de Deus. Seja ativado o dom que está em você. Seja ativado esse dom para a glória de Deus agora. Homem de Deus, levanta com a glória do Pai dentro do teu espírito e ser um pastor para a glória do Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, homem de Deus, eu ponho as mãos sobre a tua cabeça com todo esse ministério. E nós dizemos agora: seja ativado o dom do Espírito em teu coração agora. Seja ativado o dom que está em ti. E que a glória do Pai esteja sobre você. E que quando você levantar dos seus joelhos, seja como o manto de Elias que desceu para Eliseu. E você faça milagres e prodígios em nome de Jesus. Eu obedeço a ti, Paizinho, e unjo esses irmãos em Cristo para a honra e glória do teu santo nome. E eu, em nome de Jesus, digo: levantem homens de Deus, levantem homens de Deus e dirijam a igreja do Senhor Jesus Cristo com ousadia, conforme a palavra do Senhor diz. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Não é gostoso? Aleluia. Deus é fiel. Glória a Jesus. Deus é fiel, queridos. E talentos são. Só um minutinho, querido. Eu vou pedir, nós vamos cantar e essa igreja vai cantar com vocês, tá bom? Mas eu preciso chamar o pastor Luizinho agora para que passe a mão desses homens de Deus. Sabe, irmãos, quando você se forma em medicina, você aprende a usar um bisturi, você aprende a usar um estetoscópio. Quando você se forma em engenharia, você aprende a usar uma caneta, uma régua ou um computador para fazer os cálculos. Esses homens não estão sendo graduados em escolas de homens, mas eles estão sendo graduados pelo Senhor para um cuidado específico. E Deus coloca nas mãos dele algo muito importante, com que eles possam trabalhar e eles possam exercer aquilo que está sendo dado a ele. É o cajado do Senhor na mão dele. E agora o pastor Luizinho vai entregar estas duas Bíblias, que é o instrumento que Deus usará. A Bíblia diz que nós devemos estar debaixo da hierarquia de Deus e devemos nos sujeitar às autoridades por eles estabelecidas, porque toda autoridade foi dada por Deus para a glória de Deus, e ninguém deve ter medo da autoridade se andar direitinho. Mas essa palavra será o instrumento que Deus usará, porque diz a palavra de Deus que os magistrados, e hoje vocês se tornam magistrados dessa palavra, vocês são magistrados novos na hierarquia de Deus. E a Bíblia diz que os magistrados têm autoridade de Deus para exercer essa palavra. Por isso nós entregamos a Bíblia nas mãos dele. Pastor Luizinho. Amém, glória a Deus. Aí em 1 Samuel, Deus fala a Samuel para ir à casa
Jessé ungia um filho dele. Depois que passou todo aquele processo, então Davi foi aquele que Deus orientou que seria ungido. E é interessante que o texto fala que Samuel pegou aquele chifre, encheu de azeite e despejou sobre a cabeça de Davi. E o texto diz que quando o óleo caiu sobre a cabeça, o Espírito de Deus encheu suas vidas. Eles foram cheios do Espírito Santo. Nós temos aqui em nossas mãos, em minhas mãos, duas Bíblias, e traz o símbolo de Davi, né? O símbolo, a estrela, que traz, isso é simbólico, tá? Vocês têm Bíblias de estudos, Bíblias maravilhosas, mas essa aqui, ela vai marcar na vida de vocês esse dia. Está com a assinatura dos pastores que participaram do concílio, dizendo amém para o chamado de vocês. Então recebam e guardem essa Bíblia como um marco na vida de vocês. Esse dia, 3 de julho de 2021, o dia em que o óleo desceu sobre suas cabeças e houve imposição de mão sobre suas cabeças. Sem dúvida vocês já vinham cheios do poder de Deus, mas como foi dito aqui, algo extraordinário a partir de hoje está acontecendo. Então receba, Laércio, receba esta Bíblia como sinal, tá? Um símbolo desse dia que é precioso na vida de vocês e na vida da igreja. Júnior, da mesma forma, pastor Júnior, pastor Laércio, pastor Júnior, receba. Está com a assinatura de todos os pastores que participaram do concílio. Então Deus abençoe cada um de vocês. Os irmãos podem estar descendo.